Estamos aqui na Cooperativa Paulista de Teatro. Estou ao lado do presidente. Pois não, senhor presidente. Tenho vontade de dizer Rude. Eu sou o Rude, sou o presidente da Cooperativa Paulista de Teatro. Há quantos anos existe a Cooperativa Paulista? 40 anos. Acabamos de fazer 4 décadas. Nobre Rude, diga uma coisa, a crise econômica tem afetado muito a parte cultural e principalmente a cooperativa? Eu acho que claro, evidente, né? Primeira coisa que as pessoas fazem quando a economia vai mal é cortar na cultura, né? Isso inclusive os próprios governos, né? Não se compreende ainda, não se tem uma cultura de que arte e cultura são prioridades de Estado. Isso não existe ainda nesse país, né? Então a primeira coisa que é cortado da agenda são as atividades culturais, que é uma pena, que é um pecado, né? Que é ruim, né? Para todo mundo. Mas certamente, eu acho que as cooperativas, a forma de organização do modo cooperativista que não visa lucro, né, quer dizer, uma forma de organização para poder existir, para poder se produzir os trabalhos artísticos, sofre com todas as demandas relacionadas à economia, como qualquer cidadão, como qualquer família, como qualquer atividade. Só que eu acho que a cultura, ela ainda passa por um lugar que não ser compreendida como prioridade, né? Então as pessoas acham, é supérfluo, então eu vou cortar, né? E é isso que talvez nos leve cada vez mais para os retrocessos que nós estamos vivendo hoje. Isso não é a culpa do governo, nesse governo atual de 2019? Acho que esse governo atual talvez tenha sido, pelo menos que eu me lembre, né, na minha vida adulta, o pior governo para a área da cultura que eu já passei. Então, certamente, tem hoje, só que é pior, aí não é só a questão econômica, né? É a questão da cidadania, é a questão da censura, né? Isso é um governo censor, é um governo perseguidor, é um governo que trata com desprezo tudo aquilo que pensa diferente dele, quer dizer, é um governo que é contra as minorias, é contra os movimentos sociais. Então, obviamente, a gente é afetado, né? E nos resta sempre a resistência, né? Continuar fazendo como sempre fizemos. A cooperativa, por exemplo, ela nasceu em 79 durante ainda um processo da ditadura militar. Quer dizer, agora a gente está pegando uma outra espécie de ditadura, né? Uma outra espécie de retrocesso, uma outra forma de retrocesso com relação à área da cultura, que de volta traz aquele fantasma e o espírito, né, da ditadura militar. Não é uma ditadura militar, mas traz tudo aquilo de ruim que tinha aquele troço. E nós estamos vivendo isso na pele hoje, né? Tem projetos artísticos sendo censurados. Muito bem, você é presidente da cooperativa, junto com o ex, que hoje é atualmente presidente do Sindicato dos Artistas, Norberto Carvalho. Norberto. Você está nessa gestão há quanto tempo, mais ou menos, você está segurando a bucha desse sindicato? Não, da Cooperativa Paulista. Eu estou aqui desde 2013. Eu entrei em 2013. A eleição foi em 2012 para 2013. E estamos aqui desde então. A cooperativa hoje ela é formada por um colegiado, né, de 7 pessoas, e aí, que é o conselho administrativo. Existe um conselho fiscal, que é o que fiscaliza a gestão, né? E é isso, é uma cooperativa. Hoje eu acho que nós somos nós já éramos, né? Continuamos ainda talvez uma das maiores cooperativas de cultura da América Latina, uma cooperativa com bastante gente, com bastante artista. Ela é cooperativa de teatro, mas na verdade ela é uma cooperativa de artes cênicas. Então ela engloba aí, tem gente de circo, tem gente da dança aqui conosco. É isso. Me diga uma coisa, você não acha que se a cooperativa fizesse uma convocatória dos antigos associados
eles não poderiam voltar para a cooperativa? Você não acha interessante essa ideia? Olha, a cooperativa tem bastante gente, né? E eu acho que a cooperativa, para se adequar aos novos tempos, né? A era digital, talvez a cooperativa, a gente tem tentado encaminhar para essa reformulação, né? Mas eu não diria hoje que a questão são o número de gente que a gente comporta dentro da cooperativa. Eu acho que é outro caminho, eu acho que é pensar como é que a gente se prepara para o que está para vir, né? Para o mundo que tá aí na nossa frente. Como é que a gente se comporta dentro desse universo, né? Eu acho que a cooperativa luta por muitas coisas, pela desburocratização, pela descentralização de recursos, a gente luta por um monte de coisa, mas no fundo nós somos uma empresa que não é de capital financeiro, nós somos uma forma de organização, né? Que o capital humano, né? De capital humano, quer dizer, o cara para ser cooperativado ele não precisa ter dinheiro, né? Ele tem que ter um trabalho que dialogue, que seja de acordo com esta cooperativa, quer dizer, então, diferente de uma empresa que visa lucro, que tem que ter o cara para ser sócio, tem que ter uma grana para colocar lá. A cooperativa não, você coloca lá o seu trabalho, né? E aí, para administrar todo esse mecanismo aqui, essa atividade meio da cooperativa, os cooperados, a gente contribui com uma taxa para isso. Mas isso não sustenta uma cooperativa do tamanho dessa, né? Então a gente, de alguma maneira, precisa se reinventar diante do novo momento, né? E a gente precisa pensar, isso é o que a gente vem pensando ultimamente aqui na cooperativa. Antes de iniciar, a gente não perguntou assim a sua formação artística, que realmente você é um ator, um autor, um cineasta e um produtor que segura uma bucha muito grande, né? Uma bomba enorme. Então eu gostaria que você fizesse um relato rápido da sua trajetória artística. O que você acha? Bom, eu sou ator, virei diretor de teatro e sou um dramaturgo de teatro há bastante tempo, né? Produzo as minhas coisas, tenho um espaço, eu fundei um coletivo de teatro chamado Grupo Redemoinho de Investigação Teatral, que é um coletivo que está com mais ou menos uns 15 anos de existência, tem uma sede, né? E eu sou pesquisador da linguagem do teatro, então a minha formação é um pouco nesse lugar aí. E sou militante cultural desde que eu me conheço, né? Porque é a área que da qual você pertence, né? E eu aprendi desde muito cedo que é importante que a gente faça militância cultural, militância artística, para disputar o pensamento da cidade, o pensamento do país. E o processo artístico da gente, na minha trajetória artística, também é isso, né? Os espetáculos que eu desenvolvo, a pesquisa que eu desenvolvo, se relaciona, obviamente, com a minha vida, com o meu entorno, né? E com o que eu penso do mundo, com o que eu penso da vida, né? Com o que eu penso do teatro. Você não poderia fazer uma convocatória para aqueles jovens que estão se formando como atores nessas escolas que existem por aí, para que eles saibam da existência da cooperativa e também do sindicato, né? Claro. Eu acho que os jovens que estão se formando, né, nas escolas de arte, nas escolas de teatro, por aí, talvez fosse importante que eles entendessem, né, que a escola é uma coisa e fora da escola é outra coisa, né? E essa outra coisa é que é o maior problema, né? Então, assim, como em qualquer lugar. Eu acho, quando eu falo problema, é que existe muito pouco espaço para a gente efetivar essa coisa maravilhosa que é o ofício do artista. E para isso a gente precisa lutar junto, precisa dar as mãos, né, para algumas coisas. No teatro não cabe preconceito, não cabe nenhuma forma de preconceito com relação a nada. Então, assim, é importante que a gente possa utilizar nossas formas de organização, né, então, para poder fazer a luta política e cultural, né, porque não dá para você ser artista alienado do que está acontecendo à sua volta, né. Então, não existe só a televisão. A televisão é uma das entre tantas outras frentes de trabalho do artista, né? Mas o artista, ele precisa de alguma maneira se encontrar com seus pares. E os seus pares, eles estão em todos os lugares. E então precisa se organizar para enfrentar, né,
esse momento de retrocesso que o país atravessa, que o mundo atravessa, que não é só no Brasil, isso é geopolítica, isso acontece nos Estados Unidos, isso acontece na China, isso acontece no mundo todo. Então assim, é importante que os artistas, os estudantes, né, de artes, eles se aproximem das suas entidades de classe, né, se aproximem dos sindicatos dos artistas, né, vá lá conhecer os sindicatos dos artistas, ocupe o seu sindicato. E é a mesma coisa na cooperativa. Venha para a cooperativa, ocupar a cooperativa, entender a cooperativa, né, trabalhar junto com a cooperativa, para que a gente possa cada vez mais ter políticas mais robustas para a área da cultura, porque isso só vai fazer bem para você e para nós, para todo mundo, né? Quanto mais coisas nós tivermos robustas, com força. A cooperativa ela é suprapartidária. A cooperativa é suprapartidária. Aqui cabe todos os pensamentos, todas as legendas. A cooperativa ela não pode se... PSL também? Se os caras quiserem, infelizmente a gente é obrigado a acatar. Porque isso é legislação federal. A cooperativa ela é suprapartidária, ela não está em nenhuma posição de forma alguma, nem religiosa, nem de gênero, enfim. Aqui todo mundo pode ser sócio da cooperativa, desde que seja um profissional da área de teatro, né? Com DRT e tal, é isso, mas ela é suprapartidária, ela não pertence a nenhum partido, por mais que em algum momento as cooperativas se organizem, elas possam se organizar e defender um determinado campo, né, político, mas não partidário, né? Então, é isso. Me diga uma coisa, a cooperativa se utiliza da Lei Rouanet, das leis Lei Rouanet? De incentivo? De incentivo? É muito pouco, viu, Zá? Porque assim, a gente se utiliza, claro, acho que... Porque a Igreja Universal se utiliza, sim. A Globo, todos Todo eles. mundo se utiliza, as fundações, dos próprios bancos se utiliza. A cooperativa, se quiser, poderia se utilizar. A gente já faz, a gente tem muito projeto inscrito na Lei Rouanet, por exemplo, mas é muito raro um projeto da cooperativa ser contemplado ou conseguir captar, fazer a captação do recurso. Né? Porque conseguir o PRONAC lá, que é o certificado para que você possa captar, não é uma coisa tão assim difícil. O difícil é você captar, é alguém que invista nesse modo de produção. Porque hoje a cooperativa, quando a gente fala dessa coisa suprapartidária, que dá essa cara que parece que a cooperativa defende determinado campo, é porque hoje a cooperativa, na maior parte dos coletivos daqui, são coletivos de teatro de grupo. O Rock in Rio dá lucro, mas só que o cara precisa investir muito. Então a cooperativa vai fazer um trabalho de envergadura assim, de alto nível, né? Com uma proposta histórica. Eu acho que os trabalhos da cooperativa a gente sempre achou que fez em alto nível e faz em alto nível. Então qual que é o lance? A gente não, de verdade, a gente não está interessado, nosso objetivo nunca é o lucro. Não há isso na lógica cooperativista, né? Não é isso. Então, assim, mas é como é que a gente disputa o pensamento da cidade, a cidadania, o que interessa para a sociedade. Né? E aí, óbvio, e a não precarização do trabalhador da cultura. Ou seja, todo mundo tem que ganhar bem para fazer o trabalho. Esse é meu plano. As pessoas pensam aí que, as pessoas invertem um pouco, né? O artista faminto, aquele artista que tem fome, isso não é bonito, isso é lenda, entendeu? O artista que tem uma grana para poder comprar o seu livro, para poder comprar o seu, né? Para poder morar bem, morar tranquilamente, poder almoçar, jantar, isso é o objetivo de todo mundo. Todo trabalhador o trabalhador não pode ser precarizado. Isso em todas as áreas, não é só artista, não. Porque as pessoas confundem um pouco. Não, o artista é aquele cara que fica ali fazendo graça ou fazendo. Não é isso. É um ofício como outro qualquer, só que com uma importância que a gente mesmo acaba dando para isso, que é. Eu sempre pensei que o artista é capaz de mudar o mundo. Isso é verídico. Me diga uma coisa, quantos funcionários existem aqui na cooperativa? Nós estamos enfrentando uma crise, já tivemos aqui 50 funcionários, hoje nós temos 18. 18. Que tal se a gente falasse com as duas mocinhas? Que ficou interessante, a Andréia e a... Tem que perguntar para elas primeiro, não sei se elas topam. Rodi, eu agradeço muito esse depoimento, praticamente rápido, mas de grande importância para a cooperativa e para nós, artistas, atores, diretores, etc., técnicos em geral. Fico muito grato pela sua atenção dispensada. Obrigado. Eu que agradeço, Zá,
pela oportunidade de falar um pouquinho da cooperativa e espero que o projeto de vocês aí no programa seja bacana, esses vídeos sejam bastante assistidos e eu que agradeço, na verdade, a oportunidade de poder falar um pouquinho da cooperativa e desse momento que a gente está vivendo. Um grande abraço, obrigado. Aí,